Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Conversar um pouco sobre umas realidades, umas bordoadas que tomamos durante a semana, e que o Senhor nos capacite e nos ajude a falar a respeito da palavra dele. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: todos encontraram? Rogo-vos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor me ajude, capacita também os irmãos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Eu quero só começar dizendo o seguinte, que eu não estou aqui num trono apontando o dedo para vocês, dizendo, olha, eu sou isento disso daqui que nós vamos conversar, isso aqui só serve para vocês. Não, serve principalmente para mim, porque a palavra diz, a palavra ela trabalha tanto aí como ela trabalha aqui, e principalmente aqui, ela corta aí no coração de vocês e corta aqui no meu coração também. 3 coisas que precisam estar patentes no coração do cristão. Primeira, conhecimento do Evangelho ou conhecimento de Cristo. 3 coisas que precisam estar diariamente na intimidade do cristão, diariamente na observância dos cristãos ou de nós: conhecimento do Evangelho, enchimento do Espírito Santo e interesse no porvir. É engraçado que esse dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa diz assim, rapaz, Jesus, com cristãos, hein? Jesus vai voltar, falou, Deus me livre. Ô rapaz, Deus me livre não. Jesus vai voltar, glória a Deus, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Interesse no porvir, porque nada desta vida que eu e você temos pode se comparar ao que o Senhor tem para nós na vida futura. Nada, por melhor que seja a sua vida, ela não é 0, e você pode colocar quantos zeros você quiser antes do 1%, comparado com o que o Senhor tem preparado para nós. É só você dar uma olhadinha lá em Apocalipse, tem muitos símbolos e tudo mais, mas só de nós estarmos junto com o Senhor, desfrutando, conhecendo e participando, estando junto com o Senhor Jesus, Paulo disse que para ele seria muito melhor estar com o Senhor, muito melhor estar com o Senhor, e para nós também é muito melhor estar com o Senhor. Nós não devemos nos deter nas coisas deste mundo, nas coisas que nós vemos, porque a palavra diz que as coisas que nós vemos, elas são passageiras, elas são temporais. As coisas que nós não vemos, elas são eternas. Então a nossa visão é nas coisas que nós não vemos, naquelas que o Senhor revela a cada um de nós. Somente pelo meio da renovação santificadora, o cristão se torna suficientemente sensível para experimentar a conduta que é a vontade de Deus para cada situação. O tema que eu quero falar nesta noite é: nós estamos aqui neste mundo para nos dar bem ou para fazer o bem? Qual que é a nossa postura aqui, como cristãos? É nos dar bem ou fazer o bem? Algumas pessoas disseram assim, se for para responder espiritualmente é fazer o bem. Agora, se for para ser sincero, às vezes nós estamos para nos dar bem. E aí nós vamos conversar
que realmente não é para nos dar bem, mas é para fazer o bem. Ainda que o tema, ainda que o título ou o nome mundo aí em Romanos 12, 1 e 2 tenha vários significados, aqui ele significa o caráter e conduta do homem ou dos homens. Neste tema, não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mundo aqui significa o caráter e conduta dos homens. Não se amoldem, não deixem as coisas deste mundo moldar a sua mente. E eu vou dizer para vocês, nós somos bombardeados todo segundo com situações, com ofertas, com programas, com conversinhas, com pensamentos, com filosofias, com todo tipo de assédio possível e imaginável, porque o nosso inimigo, ele não descansa. Não pensa vocês que o diabo descansa, ele não descansa, ele atenta, vou usar essa expressão, todo dia, toda hora, todo minuto, tentando nos distrair, tirar a nossa concentração, deixar as coisas do Senhor de lado e deixar a nossa mente se corromper ou se inchar ou ser tomada por outras coisas. E aí eu quero fazer alguns comentários aqui de coisas que a gente vê todo dia. Quando nós saímos pelas ruas da nossa cidade, não demora nada para a gente encontrar pessoas fazendo coisas erradas. Pessoas parando em fila dupla. E aí, se você for lá reclamar ou for lá argumentar, você é quase convencido de que aquilo ali é comum. Normal não é, mas comum. Quando você não encontra uma briga, né? Se você for lá, você arruma confusão. Ou então você é convencido de que quase aquilo ali é comum. Ah, mas isso é simples. E não é difícil você encontrar pessoas que furam a fila, acha todo o jeitinho possível para furar a fila, estaciona o seu carro em vaga que não lhe é permitido, ele não devolve o troco que recebe errado, claro, quando o troco vem a maior, entendeu? Não devolve, com a seguinte desculpa: ah, mas o banco é rico, o supermercado é rico, o correio é rico. Mas esquece que quem paga é o atendente, ou a atendente, ou a pessoa que lá está lhe atendendo. O que mais que a gente percebe? Reclama de algo que não tem razão. Percebe isso? As pessoas reclamam de tudo e muitas vezes de algo que não tem razão. É omisso, a Bíblia fala sobre isso, omisso diante de uma injustiça. Até tem um jargão, ema, cada um com seus problemas. Só que como cristãos, nós temos que nos intrometer, sim, quando é uma injustiça. E aí nós muitas vezes deixamos de lado, eu não tenho nada com isso, cada um toma conta da sua vida. Será que ser cristão não é tomar postura ou tomar lado numa situação de injustiça perante a palavra de Deus? Este é apenas um exemplo. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gálatas 5:19. Nós vamos ver aí uma relação que essa relação não soa muito bem aos nossos ouvidos, mas é uma relação muito boa. Gálatas 5:19 diz assim: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, e como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam.
difícil quando a gente lê essa relação de coisas, né? Você olha e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, principalmente quando a gente se vê em algumas delas. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí eu pergunto para vocês, é uma relação pesada, mas será que nós não podemos acrescentar a esta relação o furar-fila? Nós não podemos acrescentar a esta relação não devolver o troco? Nós não podemos acrescentar a esta relação estacionar no lugar que não lhe pertence? Claro que nós não estamos acrescentando nada à Bíblia, mas na nossa vida diária, será que nós não podemos ter essa outra relação no nosso dia a dia? Ou será que, mas isso é tão pequeno, fura-fila, que não vai interferir no meu relacionamento com Deus? Será que não? É aquilo que eu disse, eu não estou apontando o dedo para vocês e dizendo, eu não faço isso. Mas nós vamos chegar mais para frente que fazemos tudo isso. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele nos capacita a termos uma outra postura. E nós vamos ver por quê. Quando o texto diz, apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, isso não significa apenas o nosso corpo físico, mas toda a nossa personalidade, corpo, alma e espírito. Apresenteis os vossos corpos, é um conjunto, você entendeu? Não é, eu posso fazer isso, aquele ali eu não posso. Não, é um conjunto, é global o negócio, não dá para dividir uma coisa da outra. E aí eu volto naquele que eu disse, só que quando nós erramos, seja qual o erro for, a Bíblia diz em 1 João 9, diz assim, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Muitas vezes nós não perdoamos o nosso pecado, o Senhor já perdoou. Alguém disse aqui que, fazendo uma ilustração, que alguém chegou diante de Deus e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, porque hoje eu pequei o mesmo pecado de ontem. Aí Deus respondeu, mas qual foi o pecado de ontem? Porque Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Nós pedimos perdão e Ele perdoa os nossos pecados, seja ele pequenininho, seja ele grandão. Apesar que não existe pecadinho, existe pecadão, existe pecado diante do Senhor. As consequências que são diferentes, mas o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. E dentro daquela primeira pergunta que eu fiz para vocês, estamos aqui para fazer o bem ou para nos dar bem? Eu faço uma outra pergunta para vocês. Qual que é a nossa postura? Fazer o certo ou ser feliz? E agora? Fazer o certo ou ser feliz? Dá para fazer o certo e ser feliz? Ou se nós temos que escolher neste mundo que nós vivemos? Se nós formos fazer algumas perguntas por aí, há alguém que afirme categoricamente que o mais importante é ser feliz. E até a gente ouve aí, o importante é o amor, o mais importante é ser feliz. Claro que a Bíblia nos manda alegrarmos no Senhor, está lá em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Claro que a Bíblia diz, mas nem todos os dias nós acordamos com o mesmo humor. Tem dia que nós acordamos, parece que o pé esquerdo, que nem diz as pessoas, entendeu? Você acorda ruim, mas isso daí não é motivo para tirarmos a nossa alegria, porque eu não estou falando de momentos felizes, eu estou falando da alegria, porque a nossa alegria não está em situações passageiras. A nossa alegria, como eu disse no começo, está onde? No interesse do porvir. Mesmo que sejamos bombardeados, e eu sou exemplo disso, você passa uma semana que você é bombardeado de todos os lados, mas isso não é uma alegria circunstancial, uma felicidade circunstancial, que depende de uma circunstância, do momento, do humor ou de algo parecido a isso. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A nossa alegria é saber que o Senhor vai voltar. Essa é a nossa alegria, é saber que o Senhor vai voltar. Mas rapaz, faz tantos anos que estão falando que esse Jesus vai voltar, não é? Desde quando eu sou pequenininho, idade eu estou querendo dizer, tá? É que eu estou ouvindo que Jesus vai voltar, mas Jesus vai voltar. É certeza que Ele vai voltar. Tão certo quando Ele subiu lá, aqueles dois
varões de branco, aqueles 2 anjos, falaram para Jesus: da mesma forma que vocês estão vendo esse Jesus subir, ele vai voltar. Se é na minha geração, ou na geração do filho de vocês, ou do neto, eu não sei, mas ele vai voltar. E nós, se nós morrermos antes dele voltar, nós vamos morrer e vamos morar com ele. Isso é o que importa. O resto eu chamo de resto mesmo, porque o resto é passageiro. O que nos importa é isso, é saber que o Senhor vai voltar, é o interesse do porvir. E eu volto a dizer, é melhor fazer o certo ou ser feliz? Abra sua Bíblia ali no livro de 1 Reis, no capítulo 22. Homens de Deus em toda a história tiveram a oportunidade de ser felizes, mas optaram por fazer o certo. 1 Reis 22. Sempre, se você buscar de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar mais inúmeras passagens de homens de Deus e mulheres de Deus que tiveram a oportunidade de ser felizes, mas optaram por fazer o certo, independente das consequências. E no capítulo 22 aí você vai encontrar um profeta chamado Micaías. E a história é longa, mas a história resumida, ela diz o seguinte, sobre 2 reis, um rei chamado Acabe e um rei chamado Josafá, que se reuniram, um era sogro do outro, tinha parentesco ali com o outro, o filho de um era casado com a filha do outro, e esses reis se reuniram para pelejar com outro rei, para guerrear com outro rei. E ali o rei Acabe, que era de Deus, ele não tinha nada, só que Josafá era um rei que temia Deus. E aí os profetas, a hora que Josafá chega e fala assim, mas vamos consultar o Senhor sobre essa batalha. Aí vieram os profetas, e a Bíblia diz ali no capítulo 12, todos os profetas profetizaram, 1 Reis 22, 12, diz assim, todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregarás nas mãos do rei. Todos os profetas profetizaram assim, os falsos profetas. E olha que tinha um punhado, hein? Os falsos profetas, todos profetizaram assim, sobe, vai para a guerra, porque a vitória será tua. E Josafá, como era um homem temente a Deus, pergunta assim, não tem mais ninguém? Não tem nenhum homem de Deus aqui para nós consultarmos? Aí Acabe e diz, tem um profeta aí, mas ele só profetiza contra. Tem um cara aí, mas ele só me arrebenta. Toda vez que ele profetiza é só contra. Aí Acabe fala, aí Josafá diz assim, então busca esse camarada aí. Aí você pode ver aí, no versículo 13, mandaram um mensageiro lá buscar o profeta Micaías. E olha o que ele diz para o profeta Micaías. O mensageiro foi chamar Micaías, falou-lhe dizendo, eis que as palavras dos profetas, dos falsos profetas, a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, as tuas palavras como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Ou seja, meu amigo, seguinte aqui, vamos ter uma conversa de pé de orelha. Todo mundo está profetizando coisa boa para o rei. Vê se não pisa na bola dessa vez, né, cara? Profetiza o que é certo para o rei. Profetiza coisa boa. Aí Micaías dá aquela resposta de Deus. O que o Senhor mandar eu falar, eu falo, filho. Entendeu? O que o Senhor mandar falar, eu falo. E aí, se você quiser ler a história, você vai ler que Acabe dá uma bufetada em Micaías e diz assim, vou prender esse homem lá no calabouço. Ele diz assim, Acabe, se você voltar vivo dessa peleja, o Senhor não falou comigo, através de mim. Falou para o rei, se você voltar vivo dessa peleja, escuta Israel, se você voltar vivo, Deus não falou através de mim. E aí a gente sabe que Acabe morreu na peleja. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, esse camarada poderia se dar muito bem, não poderia? Poderia dizer, não, vai lá, rei, a batalha é sua, sobe, vai na peleja, olha só, todo mundo estava profetizando assim, eu também vou profetizar, mas não, o que o Senhor mandar eu falar, eu falarei.
Essa é a postura do homem de Deus. Não negociar a mensagem do Senhor. Não negociar aquilo que o Senhor mandar. Vai doer? Vai doer. Vai causar complicações? Vai causar. Você vai ser considerado chato? Mas não tenha dúvida. Você entendeu? Mas o que o Senhor mandar falar, eu vou falar. Não dá para alisar. Não dá para passar a mão na cabeça, entendeu? Se o Senhor mandou falar que é assim, é assim. Se o Senhor mandou falar que é assado, é assado. E a gente vê na Bíblia diversos homens de Deus. O cara profetiza dizendo, ó, tu vai morrer, o cara estende a mão do cara seca. Entendeu? Por quê? Porque Deus que mandou falar. Então, é sobre isso que a gente está falando isso. O profeta, ele poderia se dar muito bem. Aí você pode dizer assim, mas isso é Velho Testamento. Isso é Velho Testamento. Então vamos lá. Lá no livro de Atos, no capítulo 4, logo no comecinho da igreja, os meninos ali, os 12 e mais um punhado, eles estavam começando ali, você entendeu? Eles ainda não estavam, mas eles tiveram um curso intensivo de 3 anos com o mestre. É melhor que qualquer faculdade. Teve ali, a gente fica 5 anos da faculdade de teologia, os meninos ficaram ali 3 anos, 24 horas com o mestre aprendendo tudo. E ali em Atos 4, mostra logo os dois, Pedro e João. Atos 4, de 19 a 20. Pedro e João anunciando a Jesus Cristo e o Sinédrio, quando percebe que eles estavam anunciando sobre Jesus Cristo, eles buscam os caras. Olha ali, Atos 4, 19 e 20. Mas Pedro e João lhes responderam, quando eles chamaram eles para dizer, olha, não quero que vocês falem mais sobre esse nome. Esse nome, que nome que é? Sobre Jesus. Vocês não preguem mais sobre esse nome, porque a pregação estava contaminando Jerusalém, estava fazendo pessoas se renderem aos pés de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir antes a vós do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos e que vimos. Julgue vocês aí, autoridades do povo, se é justo nós ouvirmos vocês, homens, ou a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos, ou seja, nós somos testemunhas oculares, nós vimos o Senhor, Ele nos chamou, Ele nos ensinou, e quando Ele subiu, nós vimos Ele subir. Quando Ele foi crucificado, nós vimos Ele ser crucificado. Ele ressuscitou, nós vimos Ele. E Ele subiu ao céu, nós vimos. E nós ouvimos que Ele voltará. Então nós não vamos deixar de falar. E aí, se você puxar um pouquinho aí para a sua Bíblia, um pouquinho para frente, você olha aí em Atos 5 e 40, você vai ver o resultado disso, dessa desobediência dos discípulos. 5, 40 e 41, eles continuaram anunciando a palavra, porque o dever de adorar a Deus e pregar o seu evangelho ultrapassa os direitos do Estado. E a responsabilidade do cristão de anunciar a Cristo também ultrapassa qualquer tribunal religioso. Qualquer situação, qualquer autoridade que venha dizer para você, não pregue sobre Jesus Cristo, e isso vai acontecer aqui no nosso país, não sei quando, mas vai acontecer, e aí nós vamos ver como é que fica. Olha aí Atos 5, 40, 41, que diz assim, chamando os apóstolos, são os mesmos que tinham proibido eles lá atrás, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Deve ter levado umas boas burdoadas, né? Parece que foram aquele açoite tradicional dos judeus, 40 menos uma, para não dizer 39 varadas. Deve ter doído até a terceira geração. E olha o que diz 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando por terem sido considerados
dignos de sofrer afrontas por este nome. Não negociar a palavra de Deus. Fazer o certo ou ser feliz? Lembre que nós estamos falando sobre duas perguntas. Vivemos aqui para nos dar bem ou para fazer o bem? Ou fazer o certo ou ser feliz? E aí nós vamos ver se é possível fazer o certo e ser feliz. Aí volta lá para o livro de Reis, no capítulo 5, só que agora é 2 Reis, no capítulo 5. Enquanto vocês abrem, eu quero dizer que os açoites que esses discípulos, esses apóstolos receberam, não foram suficientes para tirar a alegria deles. Se vocês quiserem estudar um pouco mais para frente, e no próprio livro de Atos, Paulo e Silas uma vez levam o mesmo cacete, levam a mesma surra, e a Bíblia diz que meia-noite eles estavam cantando e orando ao Senhor, depois de apanhar. Entendeu? São situações assim que a gente olha e diz, é possível? Aqui só dá para saber duas coisas, ou eram homens loucos, ou eles tinham certeza naquilo que eles criam. Ou eram doidos da cabeça, varridos, ou eles criam naquilo, ou eles tinham certeza naquilo que eles criam. Eles tinham certeza, eles tinham uma visão de futuro, uma visão do porvir diferente dos demais. E aí a gente vê o seguinte, uma conversão real, uma troca de coração perverso por um coração santo. 2 Reis, no capítulo 5, nós vamos ver aí a história de um general, de um homem chamado Naamã. Muitos conhecem essa história, mas Naamã, ele era o comandante do exército da Síria, um cara muito importante. A gente brinca que ele era quase feliz, tinha muitas coisas, tinha uma esposa que se preocupava com ele, tinha uma família, mas ele tinha também uma coisa chamada lepra. Ele tinha tudo isso, só que ele era leproso, ele ia morrer. E esse cara estava desesperado. Só que numa daquelas batalhas ele capturou uma serva, uma menina que trabalhava com ele. E a menina, quando ouviu a conversa ali dele e da esposa ali que tinha lepra, dizia assim, se o meu senhor soubesse, lá em Israel existe um profeta, se ele fosse lá ele ficaria curado. O nome desse profeta é o profeta Eliseu. E quando Naamã ouviu isso, ele foi, juntou ali a carta do rei e foi. Só que aí ele não foi sozinho, ele levou o seu exército e levou ali alguns presentes. Ele levou 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Fazendo um cálculo numa outra situação, isso daria entre 500 e 600 mil hoje. É uma boa oferta, né, irmão? 500 e 600 mil dá uma boa grana. 500 e 600 mil. Ele levou isso e ele chegou diante de Eliseu, e até os comentários dizem que ele mesmo imaginava que Eliseu fosse sair, fosse invocar o Deus de Israel e impor a mão sobre a lepra. Eliseu fala assim, vai lá no Rio Jordão e toma banho lá. Vai lá, se joga lá no Rio Jordão e toma banho. E ele sai murmurando, resmungando. Qualquer coincidência, qualquer situação semelhante é mera coincidência com a gente, tá? Ele saiu murmurando, saiu reclamando, por que não isso, por que não aquilo? Mas obedeceu, foi lá, se jogou no Rio Jordão e a Bíblia diz que ele foi curado da lepra. Voltou limpinho. E aí olha aí o 2 Reis 5,16, qual que é o resultado disso? Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Insistiu ele para que aceitasse, mas ele recusou. Recusou o quê? Recusou todos aqueles presentes que Naamã tinha trazido. Naamã, depois que foi curado, voltou e aí Eliseu recebeu ele. Naamã queria dar os presentes para Eliseu. Agora, irmãos, preste atenção. Rapaz, era muita coisa, entendeu? Era muito dinheiro para receber. Dava para fazer uns investimentos legais. E Naamã chegou e falou, tá aqui, o ouro, as vestes, tá tudo aqui. Eliseu diz assim, não, eu não quero. E a Bíblia diz que ele insistiu. Eliseu falou, leva de volta, eu não quero essas coisas aí.
Por que será que ele não aceitou? Da mesma forma que Daniel não aceitou os presentes, quando o Belsassar lá recebeu aquela mão que estava escrito na parede lá, e ele interpretou aquela leitura lá, e o rei queria cobrir ele de vestes de ouro. Ele diz assim: fica com os teus presentes para você entrega para quem você quiser, porque eu não quero. Por que eu não quero? Porque esses homens sabiam que não eram eles que faziam essas coisas. Esses homens sabiam que não era a capacidade física, intelectual, o conhecimento da lei que eles tinham que fazia essas coisas, mas era o Senhor que fazia essas coisas. Eles sabiam que aqueles presentes ali não representavam nada, porque a mente deles era desprovida disso. Aquilo ali não ia refrescar em absolutamente nada. Tanto é que, se você olhar um pouco mais para frente, Eliseu tinha um servo lá, um moço que a Bíblia diz ali, um escudeiro, um ajudante chamado Geazi. E a hora que Geazi viu que Eliseu não recebeu os seus presentes e Naamã estava indo embora, ele correu atrás e diz: olha, eu acho que Eliseu se arrependeu, você pode me dar esses presentes aí. E veio Eliseu e falou assim: mas o que você fez, Geazi? Eu peguei o presente. Muito bem, só que você pegou a lepra também. E a Bíblia diz que Geazi ficou leproso. Entendeu como é que é o negócio? Aí eu digo para vocês: fazer o certo ou ser feliz. Fazer o certo ou ser feliz. Se nós fôssemos olhar pela nossa mente carnal, a gente vai dizer assim: pô, pega esse negócio aí, cara. Pega esse presente aí, que vai ser muito bom para a comunidade, a gente pode investir num monte de coisa. Só que, aonde que está a diferença? A diferença está aqui, ó. A diferença está no Deus Todo-Poderoso, em cuja presença estou. Olha ali: tão certo como vive o Senhor, 5,16 de 2 Reis, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. Esta é a diferença. O Senhor vive e eu estou na presença dEle. Entendeu? Se eu estou na presença do Senhor, basta. A gente tem falado aqui diversas vezes que o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente, não precisa acrescentar mais nada. E a nossa oração diária deve ser: Senhor, encha-me com o teu Espírito Santo. E a Bíblia, ela deixa muito claro para nós. Se você quiser pegar, você pega. Ela diz assim, 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ele repete: todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar, mas não deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí eu vou fazer mais uma, hoje eu estou cheio de perguntas, eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. O que o Evangelho fez na sua vida e na minha vida? Qual é a mudança que o Evangelho fez na minha e na sua vida? Eu estou falando na minha porque eu me incluo aqui, mas do pé à cabeça. Quais as mudanças que aconteceram na minha e na sua vida depois que nós nos rendemos aos pés de Jesus? Porque tem um pastor aqui chamado Jacó Vieira, ele diz aqui: uma coisa é certa, ninguém tem um encontro com Jesus e continua o mesmo. A sua vida muda, os seus costumes mudam, a sua vida profissional muda, a sua vida familiar muda, a sua vida no trânsito muda, a sua vida muda quando você tem um encontro com Jesus Cristo. A sua mente muda, as suas atitudes mudam. Precisa mudar, porque a nossa mente velha foi para a cruz, o nosso velho homem foi para a cruz, quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus Cristo. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Meu irmão, então a partir de agora eu não peco. Mentira, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós temos uma metanoia, que se fala, uma mudança de mente, uma mudança de postura, de comportamento, de atitude e de tudo mais. 2 Coríntios 3,2. Um pouquinho para frente aí. 2 Coríntios 3,2, diz assim:
Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Irmãos, nós somos cartas escritas e lidas por todas as pessoas, pela nossa família, pelos nossos amigos do trabalho, para aqueles que têm filhos, os pais, no trânsito e principalmente pelo Senhor. Somos cartas que estão sendo lidas todo dia, todo momento. E quando tem um borrão, na hora o dedão vem, né? Você não é cristão? Tudo mais. Como fazer isso? Como não ser um exemplo negativo? Aqui não somos, mas como ser um cristão? Como deixar as coisas? Como agir de forma santa no nosso dia a dia? É possível? Claro que é possível. A vida de Cristo faz com que experimentemos na prática isso. Abra aí um pouquinho, Filipenses 3, de 4 a 8. Paulo escrevendo aos Filipenses 3, de 4 a 8, diz assim: bem que eu poderia também confiar na carne. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele manda as qualificações dele, o currículo dele. Esse é o currículo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas que currículo, rapaz! Coisa primeira qualidade. Aí ele termina assim: mas o que para mim era lucro, considerei perda por amor de Cristo. A minha mensagem diz perda ou diz esterco. Eu considerei tudo como nada por amor a Cristo. Esse currículo, esses valores do passado que Paulo diz, ficaram no passado. As honras do passado ficaram no passado de Paulo. O que ele encontrou, ou melhor, foi encontrado, é muito melhor. Tudo isso daqui, todas essas coisas irrepreensíveis sobre a carne, ele diz que eu tornei como nada por amor a Cristo. Uma mudança de valor, uma mudança real de valor, renúncia ao passado, um alvo para o presente e uma esperança para o futuro. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor, como Salvador e Senhor, não só como Salvador, mas como Senhor das nossas vidas, isso tem que transformar a nossa vida. Isso precisa mudar os nossos hábitos, nossos costumes, nossas práticas anteriormente tidas como normais. Cristo na nossa vida precisa mudar a nossa vida, ou então tem alguma coisa errada, ou Ele não é o Senhor das nossas vidas, ou nós não o recebemos como Senhor das nossas vidas. E aí a gente vai olhar na história que tem homens que acharam, pessoas que acharam que tinha, mas aí na curva ele derrapou e a gente vê que não eram. Olha para nós aí, por favor, um pouquinho mais frente, Filipenses capítulo 4, versículos 8 a 9. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Seja isso que ocupe o vosso pensamento, ou seja, todas essas coisas produtivas, coisas do Senhor. E aí ele diz, o que vocês aprenderam de mim, vocês receberam de mim, vocês ouviram de mim e vocês viram em mim, pratiquem isso. Cara, pensou? Entendeu? Olha só, vou chegar lá amanhã no meu emprego e falar, a partir de agora
que vocês me veem. Quer dizer, Paulo tinha aqui uma experiência, estou brincando, Paulo tinha uma experiência, olha para mim, por quê? Porque ele tinha um relacionamento com o Senhor, e ele se espelhava no Senhor. Eu só quero ler aqui, nesse texto ele expressa honestidade, veracidade, pensamentos sábios, pureza, as coisas que devem ocupar os nossos pensamentos, fazer o bem, estar na presença do Senhor, andar com Ele, pensar nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. Estes pensamentos trazem alegria, por saber que um dia Ele voltará e também eu estarei com Ele para sempre. Lá não haverá choro, nem violência, nem fome, nem peste, nem patrão, nem meta, nem IPTU, sem condomínio, sem gasolina, entendeu? Lá nós teremos uma vida com o Senhor, entendeu? Às vezes a gente fala, puxa, mas lá vai ser, mas é tudo isso, uma vida com o Senhor, nem luz vai ter, porque o Senhor vai brilhar, entendeu? Não vai precisar de luz, não vão pagar nem energia elétrica, não vão pagar, porque a luz do Senhor vai... Irmãos, sabe, às vezes você assim, nossa, mas que viajada nada, é isso que importa, saber que o Senhor vai voltar para buscar a igreja, não a comunidade cristã de Londrina, vai buscar a igreja dele, e aí o seguinte, eu digo aqui, eu posso enganar vocês, e vocês podem me enganar, mas o coração de vocês é conhecido pelo Senhor, e o meu também, e que bom que é isso, Ele esquadrinha os nossos corações, Ele sabe o que nós estamos pensando. Querido, Atos 8, 18 a 20. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. O seu dinheiro, meu filho, você faz com ele o que você quiser, entendeu? Seja para a tua perdição, porque os dons de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, você não compra. E nós temos falado aqui algumas vezes, é um paradoxo. Por ser de graça, você não pode comprar. Se fosse comercializado, nós compraríamos, mas por ser de graça, você não pode comprar. E aqui eu quero dizer para você, Simão, ele creu, mas intelectualmente ele não teve uma renovação, ele não teve um coração transformado. Ele viu os discípulos lá fazendo os milagres, pôr na mão o Espírito Santo, eu quero isso aí, mas eu quero para quê? Para que eu seja, para que eu possa usar isso, e as pessoas vão ver, olha lá Simão, que cara poderoso, eu quero usar isso para ganhar dinheiro. Aí Pedro fala, fica isso para você, para a tua perdição, porque os dons de Deus você não compra, O perigo é aqui, a gente vê muito, que muitas pessoas acham que foram convertidos, mas na realidade não foram convertidos, podem ter sido convencidos, mas convertidos pelo Senhor, e aí começa a agir de certa forma. O último texto é 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 2, 3 e 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, aqui, no caso de Simão, havia uma continuidade das coisas, sem alteração dos costumes, continuava mentindo, roubando, extraviando, levando vantagens e tudo mais. E aí eu pergunto, que tipo de evangelho nós cremos? Ou que tipo de evangelho nós expressamos? Ou que tipo de evangelho nós pregamos? 1 Tessalonicenses 1, 2, 3 e 6 diz assim, Paulo escrevendo: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recomendamo-nos diante de nosso Deus e Pai, aí vem, a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o versículo 6, com efeito vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra,
posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses: olha, parabéns, porque vocês estão firmados, arraigados. A fé de vocês é uma fé opera, uma fé que trabalha. E o amor de vocês, há uma abnegação, o amor que busca, até eu coloquei aqui, é os sinais de um cristianismo real, que é a fé que opera, o amor que labuta no serviço do Senhor e a esperança que se firma na paciência, aguardando a vinda do Filho de Deus. Vocês se tornaram modelo, vocês se tornaram exportadores do Evangelho, a tal ponto que eu não preciso acrescentar mais nada. Que coisa! Vocês estão no caminho certo, sem vacilar, nem para a direita nem para a esquerda, mas seguindo caminho reto, porque vocês são imitadores meu e de Cristo, principalmente de Cristo. Irmãos, o Evangelho não é uma apresentação de uma ideia, mas é a operação do poder de Deus. Quando o Evangelho é pregado, o poder de Deus está em operação para a salvação do homem. O Evangelho não é uma apresentação, vou apresentar uma ideia aqui para vocês, vou defender um ponto de vista aqui. O Evangelho não é apresentação de ideia, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o Espírito Santo agindo no coração do homem, de forma que nós não entendemos, mas é o Espírito Santo. Se você está aqui, se você crê, se você creu e você crê, é porque o Espírito Santo foi lá e te deu uma burdoada e você se rendeu diante do Senhor e reconhece que hoje que você é um pecador, vou usar uma palavra brava, desgraçado, e precisa do amor de Deus na sua vida, porque se você não se reconhece assim, então é para você ter alguma coisa errada, entendeu? Porque o Evangelho de Deus, o Evangelho, Cristo na nossa vida, ele precisa mudar as nossas atitudes passadas de quando nós não conhecíamos a Cristo. Eu quero concluir dizendo que, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O propósito da renovação da mente é que os cristãos sejam capazes de experimentar na prática a vontade de Deus. Na prática, a vontade de Deus. Devemos nos divorciar da nossa própria vontade, pois a nossa vontade é mal e é dirigida, mas a vontade de Deus, nós temos que nos associar à vontade, ou melhor, se deixar levar, deixar moldar, se deixar conduzir pela vontade de Deus. Amém? Amém.